Sempre Allan Kardec retira trechos do Evangelho de Jesus, de falas que Jesus fez quando esteve presente na Terra, num corpo de carne como nós estamos hoje, para trazer a nossa melhor compreensão sobre aquilo que Jesus disse e sob a visão do Espiritismo, sob a ótica espírita, de posse de todo o arcabouço de informações filosóficas que os espíritos trouxeram a Allan Kardec por vários médiuns diferentes, de lugares diferentes da Terra, de vários países, Allan Kardec reuniu o princípio filosófico e, com base nesse conhecimento que foi trazido pela espiritualidade amiga, ele interpretou algumas passagens do Evangelho de Jesus, nos dando essa obra magnífica, o Evangelho segundo o Espiritismo, que contém não só explicações de Kardec às máximas de Jesus, mas também existem algumas instruções dos Espíritos, que alguns dos senhores e senhoras já devem conhecer, que são sempre colocados no final de cada capítulo como forma de fechamento daquilo que Kardec já vinha expondo sobre o pensamento de Jesus acerca das coisas da vida. E logo nesse segundo capítulo, que Allan Kardec intitula O Meu Reino Não É Deste Mundo, Allan Kardec nos traz à lembrança o momento em que Jesus esteve com Pilatos, em seu palácio, quando Pilatos fez com que Jesus chegasse até ele e lhe perguntou: vós sois rei? E Jesus diz: vós o dizes assim. O meu reino não é deste mundo. E essa fala de Jesus, ela é muito pertinente com essa temática, o ponto de vista. Porque traz à tona uma nova forma de nos posicionarmos ante as ocorrências da nossa vida. Todo mundo possui uma experiência. Todo mundo possui conhecimentos que adquire ao longo de sua vida. Todo mundo, quando vai fazer alguma observação, todo mundo, quando vai proferir alguma sentença, alguma afirmativa, todo mundo, quando vê alguma coisa, faz um julgamento. É difícil a gente olhar para a parede da casa espírita e ver a cor azul e simplesmente observar. Comumente, nós, a essa observação, agregamos algum julgamento. A gente diz: a cor da parede é azul e azul é bonito. O azul acalma. A gente traz um julgamento. E isso é perfeitamente natural na criatura humana, para quase todas as suas relações na vida. E esse ato de julgar, ele vem carregado das experiências individuais de cada um. É costumeiro dizer que cada cabeça tem sua sentença. Cada um julga de acordo com a sua história, de acordo com o seu passado. Cada um com base naquilo que já carrega na sua intimidade, com base no seu convencimento, determina um ponto de vista. E isso é uma das coisas mais formidáveis que nós temos ao nosso dispor. Trata-se da liberdade. Não só liberdade de ir e vir, aquela preconizada pela nossa Constituição, mas uma liberdade de pensamento, uma liberdade de escolha. Nós podemos direcionar a nossa vida
Nós podemos direcionar as nossas escolhas para onde nós entendermos que seja o melhor para nós, melhor para aquele momento. É uma das maiores dádivas que nós possuímos, é essa liberdade de formar o nosso convencimento e adotarmos um posicionamento frente às coisas da vida. Nós, quase sempre, na maioria, temos um ponto de vista. Acontece que nós temos a liberdade de escolhermos um ponto de vista, e essa liberdade concedida por Deus a todos nós tem suas consequências. Eu posso fazer qualquer escolha, mas eu sou refém das escolhas que faço. Eu sou livre para escolher qual caminho seguir. Eu sou livre para decidir por onde andar, o que fazer, o que não fazer. Mas uma vez decidido, uma vez adotado um posicionamento, uma vez escolhido um ponto de vista, essa nossa escolha, esse nosso arbítrio, esse livre-arbítrio que nós possuímos, vai gerar uma série de consequências, e a elas nós estamos submetidos. É costumeiro dizer que a semeadura é livre, mas a colheita ela é obrigatória, e cada um colhe de acordo com a sementeira que fez. E na utilização desse livre-arbítrio, na adoção de pontos de vista, existe uma enorme possibilidade nas nossas vidas. Porque o mundo é múltiplo. As possibilidades são incontáveis. Nós temos que fazer uma escolha. Nós temos que adotar um posicionamento. Não dá para ficar sempre em cima do muro. Há alguns que têm jogo de cintura e conseguem levar a vida sem adotar posicionamento, sem fazer escolha. Vai como Zeca Pagodinho, deixando a vida me levar. Mas chegará um momento em que nós precisaremos firmar posicionamento, fazer escolhas, ter um ponto de vista. Somos criaturas pensantes e dotadas de um discernimento. E precisamos desenvolver o nosso raciocínio crítico da vida para progredir. Nós não somos máquinas que temos que ser levados pela maré. Não podemos ser Maria vai com as outras. Nós temos que adotar posicionamentos. Temos que ter ponto de vista. Acontece que as nossas escolhas, às vezes, são fundamentadas em experiências passadas e que podem nos ocasionar equívocos. O nosso ponto de vista, aquilo que nós nos apegamos como o correto, para nós parece ser, mas é preciso ter um senso crítico para compreender se esse nosso ponto de vista está de acordo com a verdade. E nem digo de acordo com a maioria, porque nem sempre a maioria está com a verdade. E só há uma verdade. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Essa verdade está em Jesus, no seu ensinamento, na sua vivência, há mais de 2000 anos, quando esteve conosco na Terra. Ele nos deu o roteiro que deve ser seguido. Ele nos ensinou o caminho para alcançarmos a perfeição, a glória de nos aproximarmos de Deus, de nos aperfeiçoarmos. A humanidade, durante muito tempo, esteve limitada a fixar um ponto de vista sobre a vida equivocada.
E muitos de nós ainda temos esse ponto de vista, de achar que a vida é somente o agora, que a vida se inicia com o fenômeno nascimento e se encerra com o fenômeno morte. E sob esse ponto de vista, as pessoas adotam posturas para o interstício desse tempo, nascimento até a morte. E por não compreender algo além desta vida, utilizam o seu livre-arbítrio para fazer escolhas. Escolhas baseadas apenas no viver do presente, do agora. Viver o imediatismo das relações materiais, da busca do engrandecimento do ego, do egoísmo, das vaidades humanas, adotando o ponto de vista de que a vida é aqui e agora. E nesse clima que nós vamos sendo envolvidos pouco a pouco, a maioria, em que precedem a festa momesca, de que esses são dias que nós devemos aproveitar ao máximo, porque não sabemos o que virá no dia de amanhã. Certamente, o futuro não nos é acessível, muitas das vezes. Mas vem o próprio Jesus, através de parábolas e ensinamentos, nos descortinar uma realidade diferente. Vem Ele nos possibilitar uma visão diferenciada da vida. Uma vida que não se encerra com o fenômeno morte. Quando Ele diz para Pilatos, vós o dizes que sou rei, Ele mostra para Pilatos que cada um deles tem um ponto de vista diferente. O de Pilatos, de que o rei precisa pôr uma coroa, ter um trono, ter um estado sob seu comando, servos. E Jesus diz que meu reino não é deste mundo. No meu reino, as minhas gentes não permitiriam que eu fosse entregue aos judeus. Perceba que Jesus se refere a um reinado diferente, que não é circunscrito por muralhas, dominado por exércitos. São gentes, pessoas, ideias, uma comunidade, uma nação, que, como nós sabemos, às vezes é diferente de Estado. E Jesus mostra que há uma possibilidade de um olhar diferente. Mas, sobretudo, afora essa passagem com Pilatos, Jesus vem cantar a imortalidade da alma, nos dizendo que para ver o reino de Deus era preciso nascer de novo. Ou seja, era preciso reencarnar. E para reencarnar, este espírito, esta vida não cessa com a morte, continua existindo. E nos consagra o princípio da imortalidade da alma. E vem nos dar a possibilidade de olhar a vida e de pensar nela e no pós-morte de forma diferenciada. Nos dá a possibilidade de enxergar as coisas sob um novo prisma, com uma nova vista. Se a compreensão antes era limitada por um espaço de tempo relativamente curto em face da infinidade, da eternidade, Jesus, quando lança a ideia da imortalidade da alma, promove uma verdadeira libertação para a criatura encarnada. Quando Ele nos renova a esperança, nos afirmando
que nós devemos amar a Deus, que é misericordioso, e não temê-lo, como se ensinava antigamente, e que há uma possibilidade de nascermos de novo, de corrigirmos as nossas imperfeições, de amarmos o nosso semelhante, abrindo o campo das vidas sucessivas. Jesus nos dá a oportunidade de adotar um novo ponto de vista. Não um ponto de vista imediatista, em que nós nos envolvemos no torpor que as sensações do prazer da vida material nos proporciona. Quando nós adquirimos um brinquedo eletrônico novo, uma TV nova, quando nós satisfazemos temporariamente a nossa vida, muitas vezes enganando a nós mesmos, que temos a nossa intimidade sofrida, cheia de dúvidas, porquês e vazios existenciais, que não conseguimos preencher. Vamos comprando uma coisa, compra uma roupa nova, compra um celular novo, dá aquela sensação de prazer momentânea, mas logo passa. E essa busca pelo preenchimento desse vazio se torna cada vez mais angustiante, porque a medida do ter nunca basta. Ao passo que quando nós levantamos o véu da vida e passamos a saber e crer na imortalidade da alma e que nós continuaremos existindo, quando nós compreendemos a proposta pedagógica de Jesus, com o auxílio do arcabouço filosófico que o Espiritismo nos dá, nós temos já a chance de adotar um novo ponto de vista, que não permite que essa angústia que está generalizada na nossa sociedade, na sociedade humana como um todo, não tome conta de nós. Essa pressa de querer resolver tudo aqui e agora, às vezes atrapalha a nossa evolução moral, porque nós esquecemos os escrúpulos e os valores morais para crescer na vida material. A gente quer alcançar o posto de trabalho, mas não mede as consequências dos nossos atos, porque o nosso ponto de vista está limitado àquele objetivo. Nós fazemos igual o jumento, o burro, que lhe é colocado um tampão para ser direcionado apenas para aquele objetivo. Muitas vezes, em momentos de sofrimento, de angústia, nós baixamos a cabeça e só conseguimos enxergar os nossos problemas, as pedras que estão no nosso caminho, os espinhos que nos ferem. Nós focamos na dor e não conseguimos olhar o imenso jardim à nossa volta. Daquele mesmo espinho que nos fere, logo adiante, no mesmo caule, há uma rosa belíssima, exalando perfume que nós não temos condições de perceber porque estamos focados em algo que não nos fará crescer. Os processos dolorosos nos servem de alertas, mas nós nos fixamos na dor. É preciso coragem para modificar a nossa forma de pensar e de enxergar as coisas. Nós não conseguimos mudar se nós não nos permitirmos conhecer o novo. Se durante toda a minha vida eu tive o mesmo posicionamento, com base no que me ensinaram,
com base nas experiências que vivi até aquele momento, eu não posso rechaçar informações novas que me trazem de várias formas, apenas porque eu já estou dogmatizado de que aquela é a verdade. Nós precisamos nos permitir viver experiências novas. E o Espiritismo traz um manancial de informações que ampliam a nossa consciência, que promovem o despertar do eu e da fé raciocinada. O ensinamento da imortalidade da alma faz com que nós consigamos olhar esta passagem encarnatória apenas como um ato da vida do espírito imortal, apenas como uma passagem, apenas como algo transitório. Quando nós temos a ideia de que a vida é uma só, todo problema, todo percalço, todo sofrimento ganha uma proporção enorme, porque nós vamos assistindo o tempo passar e aquele problema persistir. A idade avançada chegar e aquela dificuldade ainda presente na minha vida, e eu não consigo resolver, eu não consigo me melhorar. Mas quando nós compreendemos que somos seres imortais, que temos vidas passadas e que nelas semeamos e que hoje estamos colhendo aquilo que semeamos no passado. E que quando nós vislumbramos que depois desta chamada vida, nós teremos outras vidas, outras oportunidades, o tempo se relativiza. E a esperança imorredora de Jesus se faz mais forte em nossas vidas. Porque aquela dificuldade difícil de ser resolvida em apenas um espaço de alguns anos ganha toda uma eternidade para ser trabalhada. Os relacionamentos no seio de nossas famílias, que muitas vezes nos traz tormentos muito grandes, ganham uma nova perspectiva, um novo olhar. É como se nós saíssemos de dentro da nossa casa para enxergar o problema de fora, com uma consciência mais ampliada, entendendo os porquês daquele novo encontro, os porquês daquela relação conflituosa, conturbada, porque novamente foram colocados juntos. Seria castigo ou seria uma bênção a oportunidade de estar reunidos novamente? Se a vida uma só fosse, e se pensássemos nas nossas falhas, nos nossos equívocos dessa nossa encarnação, será se teríamos condições de resolver todas as querelas que nós adquirimos com os outros, que os outros adquiriram conosco em uma só encarnação? Será se poderíamos atingir a perfeição que Jesus nos disse que alcançaríamos em um curto espaço de tempo? Será se conseguiríamos reunir toda a bagagem moral que um homem é capaz de reunir em apenas uma vida? Eu costumo dizer que a nossa possibilidade de crescimento intelectual é muito grande, mas talvez as nossas oportunidades sejam poucas. E quantos de nós aqui, nesta encarnação, não teremos a oportunidade de aprender 2 línguas fora a que nós já temos, fora o português?
E traduzindo para o campo dos sentimentos, essa analogia, quantos de nós teríamos a oportunidade de trabalhar todas as virtudes que nós possuímos em germe, adormecida? Quantos de nós teríamos a chance, conseguiríamos aniquilar todas as nossas propensões ao mal, consertar todas as falhas? É algo difícil de compreendermos sob o ponto de vista materialista e limitador da existência corpórea como uma só, conseguir vencer todos esses degraus da evolução. E o ponto de vista que o Espiritismo proporciona que as pessoas escolham, porque ainda assim continuam com seu livre-arbítrio de achar e pensar como queiram e adotar o seu posicionamento, fazer o seu julgamento sobre a vida, é de que nós temos várias chances, porque Deus é amor e é misericórdia, é justiça. Se falhamos no passado, operando a sua justiça, aliada à sua misericórdia e com amor, nos dará a chance de reequilibrar a relação que foi rompida, que foi trincada. Não nos punirá eternamente com o fogo do inferno se nós não conseguirmos alcançar a perfeição. Ele nos dará uma outra chance. Nós teremos novas oportunidades. Nós podemos progredir em passos lentos, mas firmes, conscientes, o que é mais importante. Nós não podemos ser levados pela onda da maioria. Nós precisamos desenvolver a nossa razão, compreendendo que o sustentáculo do progresso moral é Jesus, que o sustentáculo da nossa vida, espíritos imortais, é Deus. As religiões são meros instrumentos que nos facilitam o contato com Deus, que nos facilitam esse caminhar em busca da evolução. Mas quando verdadeiramente aprendermos a amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos, como Jesus nos ensinou, nós vamos dar saltos quânticos nesse processo evolutivo. Quando nós passarmos a compreender as coisas da vida do nosso cotidiano, não sob o nosso ponto de vista, mas sob a égide do Evangelho de Jesus, tudo passa a ter um novo significado. Aquele que nos ofende e que nós muitas vezes alimentamos a ira, baseado no olhar de Jesus, modificando o ponto de vista, sai da posição do agressor, do inimigo, para a posição do enfermo, do necessitado, de amor, de prece. Aquela mesma criatura que nós tínhamos um ódio, uma aversão, decorrente do nosso ponto de vista imediatista, quando nos colocamos no patamar da linha do ensinamento de Jesus, muda-se a conotação de toda aquela realidade e daquela relação. E assim nós podemos desenvolver com várias outras áreas do nosso viver. O que nós precisamos, na verdade, é aprender a treinar o nosso olhar para não sermos limitados a um único ponto de vista, porque a vida é plurima. São muitas as facetas, são muitos os fatores que podem levar a um acontecimento
e comumente nós estamos olhando as coisas apenas por um lado. Nas relações interpessoais, nós só preocupamos com o nosso ver, com o nosso ponto de vista, com aquilo que está nos machucando. Nós não olhamos para o outro. Nós não pensamos o que levou o outro a ser como é e a agir como age. A empatia é algo que precisa ser trabalhado em nós. E é no desenvolvimento das ações caritativas que nós vamos comprovando que o exercício do Evangelho de Jesus na nossa vida nos promove a modificação do nosso pensar, do nosso olhar, mas, sobretudo, do nosso agir. Quando nós vamos lidar com o outro, quando nós vamos pensar como se o outro fosse, as coisas mudam de figura muitas vezes. Nós entendemos melhor as relações. Nós compreendemos melhor por que de atravessar esta ou aquela outra fase. Porque nós saímos da nossa posição egoísta de querer tudo para si e vamos nos permitir olhar aquela relação sobre um outro aspecto, sobre um outro olhar. E quando aprendermos a direcionar o nosso olhar, quando aprendermos a ver as coisas da vida sob o prisma de Jesus, quando nós aprendermos verdadeiramente a amar, essa nossa capacidade de compreensão das coisas da vida se amplia de tal forma que o nosso viver adquire uma serenidade, uma paz, daquele que sabe e não apenas crê que Jesus é conosco, de que estamos todos submetidos à lei do progresso, estamos todos submetidos ao olhar de Deus e de que todos fazemos parte de uma só família, a família universal, e que é amando os nossos semelhantes, fazendo pelo outro aquilo que nós queríamos que fizessem por nós, que nós vamos ampliando e dando uma perspectiva de vida para o espírito melhor, em paz, equilibrado, porque os tormentos das angústias da vida material já não mais nos abalam, porque nós não sabemos que não são os prazeres mundanos que vão nos elevar, não são eles que vão nos dar a paz de espírito que nós tanto precisamos, não são os objetos, as coisas que vão preencher o vazio da nossa alma, é Jesus. Sobretudo é o amor que preenche as lacunas do nosso eu e que transforma o nosso ver, o nosso olhar, passando a olhar tudo como um todo. O ponto de vista precisa ser sempre aprimorado, melhorado. Nós não podemos nos esquivar do posicionamento. E o nosso roteiro fiel, para que o nosso ponto de vista não seja só um ponto, mas seja uma vista panorâmica, é Jesus. Afinal de contas, ele disse que ele é o caminho, a verdade e a vida. Que assim seja.